Olá, uma boa noite a todos. Tudo bem? Meu nome é Expedito Englin, sou acadêmico do curso de jornalismo da Universidade de Santa Cruz do Sul. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vozes Sonoras. Nosso programa vai contar a história do Bruno Gassen, de 26 anos. Ele é cineasta independente, videomaker e é prata da casa, formado em produção e mídia audiovisual na Universidade de Santa Cruz do Sul. Estão comigo aqui no estúdio as acadêmicas Júlia Brandenburg e Juliane Pereira. Boa noite, gurias! Boa noite, Expedito. Boa noite, Juliene. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Expedito. Boa noite, Júlia. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E claro, o nosso entrevistado da noite também está conosco aqui no estúdio. Boa noite, Bruno. Boa noite, gente. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o Bruno. Ele é profissional de comunicação, atuou como voluntário e bolsista ProLab na 4, Agência Experimental de Comunicação da Unisc, de 2017 a 2018, onde exercia diferentes funções no desenvolvimento de projetos. Depois de formado, produziu diversos materiais e conquistou algumas premiações, como o melhor filme da mostra Olhares Daqui, na 5ª edição do Festival Santa Cruz de Cinema, e uma menção honrosa ao roteiro do curta-metragem Cássicos, no Festival Festune. Bruno, para iniciar o nosso bate-papo, uma pergunta em terceira pessoa para ti. Para você, quem é Bruno Cabral Gassen? Nossa. Primeira pergunta. Eu não sei se te responder essa pergunta, cara, porque não sei, eu acho que é difícil demais essa pergunta, não sei responder pra ti. Eu acho que é sei lá, uma criatura que tá sempre mudando o tempo todo e tentando achar o caminho pra, sei lá, felicidade ou alguma coisa do gênero, assim. Mas, enfim, alguém que tá o tempo todo tentando crescer e se achar no mundo, nessa vida. Sei lá, isso. Então, Bruno, como foi o teu primeiro contato com o cinema? A gente sabe que em 2016 você começou a cursar jornalismo e depois trocou de curso. O que despertou em ti? Qual foi o interesse em mudar de curso e para partir para a PMA? Assim, eu comecei com jornalismo porque na época eu tinha me formado no ensino médio há mais ou menos um ano e eu tava namorando. E a minha companheira na época, ela falou, olha, tu tem uma voz tão legal, por que que tu não tenta jornalismo? E daí eu fui lá no currículo ver qual é que eram as disciplinas, e daí eu vi, lá tinha radiojornalismo, opa, deve ser legal. Então, fui nessa intuição, assim, só que daí, beleza, fui, primeiro semestre de jornal, vi que tinha a oportunidade de ser voluntário na A4, e daí fui ter a experiência de uma redação, né? Na época, eu não sei como é que funciona hoje em dia, mas a gente tinha um portalzinho lá, cada aluno criava matérias, assim, né? E daí eu lembro que eu tinha muita dificuldade escrevendo, assim, eu tinha que escrever tal matéria sobre tal coisa, nem lembro agora sobre o que que era que eu tinha escrito, ou se eu escrevi mais de uma, mas eu lembro que tinha uma específico que eu ralei muito para escrever, e tive dificuldade e não fiquei satisfeito, e daí eu lembro que a Cris, que era a coordenadora do núcleo ali de jornal da época, ela fez o trabalho dela, que basicamente é pegar esse material do pessoal que tava ali voluntariando e, tipo, sei lá, ajusta, né, pra ficar um pouquinho mais tangível, assim, pra publicar no portal, né? Eu nem lembro agora qual é que é o nome daquele portal, mas, enfim, antigo, nem deve existir mais. E ela alterou muito o meu texto. E eu fiquei tipo, não gostei. Eu me apeguei ao texto. Eu ralei, sofri pra fazer aquilo lá. Ela meio que alterou. E ela fez, que nem eu falei, o dever dela, né? E daí eu fiquei meio assim, não gostei tanto. E também o pessoal de PMA era um pessoal que eu acho que eu me identificava mais. Entendeu? Teve uma coisa no primeiro. Perdão. Teve uma coisa no primeiro semestre também que eu não sei hoje em dia como é que é, mas na minha época o pessoal de jornal, o pessoal de RP, o pessoal de PMA começa fazendo as mesmas disciplinas, assim.
não lembro agora, era criatividade e alguma coisa, processo, não é processo criativo, mas desse gênero, assim, sabe? O pessoal se conhecendo e tal. Tinha uma disciplina em específico que um dos trabalhos era fazer um curta com o celular. E daí, meio que eu lembro que eu tava de noite na minha cama, dormindo, e eu tive a ideia para fazer, assim, o curta, e eu meio que eu anotei no meu celular, quando eu vi, escrevi o negócio, dirigi, atuei até, se eu não me engano. E meio que eu fiz tudo isso meio que sem saber o que que era aquilo, entendeu? Eu nem sabia que tinha câmera para pegar aqui na Unisc TV, peguei tudo na minha casa. Então foi uma coisa meio intuitiva. Então, daí eu pensei, tá, talvez eu acho que esse negócio é mais pra mim do que escrever texto pra jornal. E daí meio que foi um casamento. Daí, tá, beleza, foi minha intuição, é esse caminho que eu vou. É isso aí, curti muito, Tá bom. fiz a decisão certa. Então, Bruno, dizem por aí que a universidade é a melhor época da nossa vida. Queria que tu falasse um pouco qual é a importância da universidade, tanto na tua vida pessoal quanto na tua carreira profissional. Assim, a universidade, ela é um lugar que ela tem um valor muito grande pelas pessoas que tu conhece, sabe? E as conexões que tu faz aqui dentro. Às vezes nem sempre a gente se acha, às vezes a gente quer mais, depende da estrutura que a universidade ela tem para te oferecer, o conhecimento que as pessoas têm para te passar. Mas eu diria que a minha vida não ia ser a que eu tenho hoje se não fosse pela minha jornada aqui dentro. Porque aqui eu conheci uma galera muito legal, são amigos que eu vou levar para minha vida toda, são profissionais com quem eu aprendi muito. Hoje em dia eu até penso que eu poderia ter aproveitado melhor a experiência aqui. Mas eu diria que, né, todas as experiências que eu já tive, assim, marcantes da minha vida, foi por causa da Unisc. Como é que eu posso falar? Estando aqui dentro, tanto estudando, quanto, né, produzindo algo, um curta que as pessoas acaba chegando nas pessoas, as pessoas dando feedback para mim sobre o curta, seja a gente passando num festival de cinema lá no Nordeste, que me, sei lá, fez eu viajar pela primeira vez de avião e conhecer uma galera, e que eu converso até hoje, assim, então a universidade, ela tem essa capacidade de proporcionar experiências muito boas, e principalmente se conectar com as pessoas, eu diria, assim, e, tipo, proporcionar essas experiências profissionais. O que que tu vai fazer com isso cabe a ti decidir, assim, né? E é isso, no âmbito profissional, hoje em dia também tô empregado, principalmente por causa da Unisc, assim. A coisa da comunicação, ela é um pouco mais subjetiva, tu não necessariamente precisa de um diploma para tu trabalhar com comunicação, mas eu diria que esse é o valor que vem daqui. Eu acho que é as pessoas que tu conhece, o conhecimento que tu tira daqui. O jovem Bruno, estudante de PMA, se encontra na área, porém nem tudo são flores nesta caminhada. Como em toda a carreira profissional, os desafios aparecem. Poderia nos contar quais foram os desafios que você enfrentou no início de sua carreira, como produtor e diretor? Primeira coisa que eu pensei agora foi, tipo, sei lá, chega um momento que eu acho que talvez vai começar para vocês, eu não sei se vocês já estão trabalhando ou não com jornal, se vocês só estão estudando. Eu lembro de uma época muito marcada que, pelo menos no início da faculdade, ali, os primeiros semestres, tu vai acompanhando teus colegas que estão um pouquinho mais na frente que tu, e não é bem um desafio, assim, né? Mas uma ansiedade que era e daí tu vê o pessoal começar a conseguir os primeiros estágios, o emprego e tal, ganhar grana, e tipo, tu fica, cara, o que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que aprender pra ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro, né? Então, sei lá, a primeira coisa que eu pensei agora, eu acho que, tipo, desafio, sei lá. Até mesmo dificuldades, assim, que todo início de carreira profissional tem as dificuldades, os desafios. Assim, o que Uhum. que foram empecilhos, Eu assim, diria pra que trabalhar em equipe, assim, o pessoal do audiovisual
né, todo mundo fala audiovisual tu não faz sozinho. Eu sou um cara que eu gosto da minha cabeça, do jeito que eu faço as coisas assim e tal. E audiovisual se faz em coletivo, né? Então, eu acho que esse é o desafio. Talvez um primeiro set, assim, que tu participa, tu consegue ver a dimensão, tá todo mundo junto fazendo um esforço enorme, todo mundo mesmo, tipo, tu organizar um set para tá todo mundo daquela hora até aquela hora, tem alguém organizando tudo que a gente vai ser feito e, sabe, eu acho que isso é um desafio para qualquer pessoa, assim, que tá começando e não foi diferente para mim, tanto eu dirigindo, assim, eu acho que uma dificuldade é entender o que tu quer, sabe? Então, eu acho que eu comecei fazendo esses curtas no curso, mas é que, é que tem um prazo para fazer as coisas dentro do curso, né? Na minha cabeça, se eu pudesse, isso é um problema, mas se eu pudesse tirar todo o tempo do mundo para eu deixar aquela ideia perfeita, eu tiraria, assim, mas daí a gente tem que botar para fora, tem que fazer. E às vezes a gente não tá preparado para entregar a mensagem que a gente quer, do jeito que a gente quer. E eu diria que é uma dificuldade, assim, é tu te encontrar profissionalmente, artisticamente, e tu tá sintonizado com todo mundo que tá trabalhando contigo. E é isso, eu acho que no mais é tipo aprendizado, tu acompanhar todo mundo, tu acompanhar o mercado e aprender a entregar o tipo de produto que tu quer, assim, eu diria. Então, a gente sabe que você nasceu na capital, né? Mas sempre morou aqui em Santa Cruz do Sul. Eu queria que tu diferenciasse o mercado de trabalho, levando em consideração que aqui Santa Cruz é uma cidade do interior, e Porto Alegre, uma cidade da capital. Bom, eu morei em Porto Alegre, agora eu voltei para Santa Cruz recentemente, faz mais ou menos 2 meses. Eu fiquei lá por 1 ano e meio, mas eu estava trabalhando de home office, ainda trabalhando com edição e animação de vídeo para marketing digital aqui de uma agência que eu trabalho, que sou contratado. Então, eu não cheguei a trabalhar propriamente no mercado de Porto Alegre. Assim, eu posso falar que, sei lá, se eu fosse para dizer sobre o mercado de publicidade e audiovisual, assim, eu diria que lá o ritmo é muito mais pegado, o volume de trabalho é muito maior lá, então é isso aí. Eu acho que o pessoal lá deve ganhar, ter uma margem maior de salário e tal, mas só que é muito mais trabalho, é muito mais rápido que tu tem que fazer, né? Se tu é um criativo, se tu trabalha com criação, tu tem que entregar muito e muito rápido. Mas lá eu diria que tem mais volume de produtoras, né? Então lá tem muito mais produção acontecendo, tanto as produções que acontecem em Porto Alegre, quanto produções que vêm de outros estados, né? Muitas vezes as produtoras de São Paulo optam por gravar em Porto Alegre pelo fato do custo ser mais barato. Os profissionais de Porto Alegre cobram menos, sabe? Então essa é uma baita diferença. Eu diria que o volume de produções que acontece lá é muito grande, e tem muito mais, diria que é um leque de profissionais que eles têm lá, que são formados e qualificados, é muito maior aqui. Então, tipo, existem muito mais possibilidades em Porto Alegre, de tudo que é tipo de coisa, tanto seja o conteúdo que eles chamam que é cinema, quanto as publis, assim, grandes marcas gravando lá. Então, eu diria que é isso, mais volume de dinheiro lá. Eles têm uns orçamentos maiores, e tanto dentro de Porto Alegre quanto o pessoal que traz as produções para Porto. A gente sabe que para estar no cinema, para produções audiovisuais, precisa ter muita criatividade. Como que funciona o processo criativo para surgir ideias na hora de produzir uma obra, uma produção? Isso não tem regra. Isso é uma coisa muito individual, eu diria, específica, falando mais talvez das pessoas que estão por trás da redação das peças, do roteiro,
o diretor. Tudo isso é um processo criativo que é único, assim, da pessoa, pode vir de várias maneiras, né? Pois é, pra mim, como é que funciona pra mim, assim, eu sou um cara que é ansioso, não sei vocês. A nossa cabeça, eu diria que ela é muito boa em preencher o branco das coisas, assim, sabe? Tipo, bah, vou ir num rolê, numa festa. Daí tu já fica começando a imaginar como é que vai ser a festa, o que é que vai acontecer na festa. Então, tipo, teu cérebro, isso aqui pá, é rápido. Então, eu sendo um cara muito ansioso, eu acho que parece que naturalmente a minha cabeça funciona criando as coisas do nada, assim, entendeu? Mas o que eu posso te dizer? Às vezes as coisas elas pingam na nossa cabeça como se fosse uma semente e aos poucos ela vai crescendo. Quando tu vê, tu tem uma ideia, mas só que daí tu não bota ela pra fora, ela vem de novo, se conecta com outra ideia. Quando vê, tu bota, escreve ela. Quando tu vê, tu desenha alguma coisa. Então o meu processo ele é meio pingado, assim. Eu não diria que eu tenho um processo. Assim, é muito bom tu ter um processo. Acho que isso é muito bom, mas eu acho que tu botar pra fora as coisas no dia a dia, eu acho que é muito importante. Se eu fosse para ter um processo, eu diria que escrever todo dia já é uma coisa, ou desenhar, ou tocar música, sabe? Eu acho que todo dia tu tem que estar te estimulando um pouco, né? Seja falando de audiovisual, né? Tu tem que escrever todo dia, mesmo que tu não tenha nenhuma inspiração nem nada, tu tem que vir com alguma coisa, algum tipo de... Não precisa ser um roteiro, né? Então, se eu fosse para ter um processo, eu tenho que começar, tipo, botando para fora todos os dias alguma coisa, seja com música, seja com texto, desenho, assim vai. A gente sabe que você gosta muito de trabalhar com documentários, mas dentro desse nicho tem algum tipo de tema específico que você gosta mais de produzir? É que documentário é uma coisa muito... A ficção, ela tem, geralmente, assim, quando a gente fala de uma estrutura mais clássica, no cinema que a gente está mais acostumado, a gente tem uma estrutura que a gente conhece, assim, tanto das séries quanto do cinema. Agora, o documentário, ele não tem tanta regra, assim, existem os gêneros de documentário diferentes, tanto quanto, né, a ficção tem. E, olha, qual é que é? Tu falou tema? É, Tema que eu tenho interesse? isso. Uhum. Eu não fiz muito, eu fiz, no curso tem duas disciplinas, né, de documentário, que é a disciplina de documentário 1 e 2. Para documentário 1, a gente fez o terrorismo lírico. Lá em 2018, a gente fez esse doc inspirado num documentário que é o Línguas Desatadas, que é um filmão do cineasta Marlon Riggs, se eu não me engano, posso estar enganado em relação ao nome dele agora, lá dos anos 80, que era... na disciplina a gente aprende os tipos de documentário, e esse documentário específico era um documentário performático, onde o autor e diretor do filme, ele fala sobre ser negro na comunidade LGBT e como que era ser gay, ser uma pessoa LGBT, ser gay na comunidade negra, e como que o preconceito perpassava em ambas, assim, sabe? E ele faz isso de uma maneira performática, recitando umas poesias, assim. É um filme muito impactante, eu recomendo muito que qualquer pessoa assista. Daí, a partir desse, a gente ficou muito intrigado com esse filme. Eu, a Gabriela Dúlios e o Jonathan Pacheco, que foi os três que a gente juntos produzimos. A gente ficou muito intrigado. Então, não sei se chegou a ser um documentário performático, assim, a gente tem a questão do slam, dos poetas, né? Acabou que a gente fez esse documentário sobre um coletivo de poetas lá em Porto Alegre, e daí a gente intercalava as poesias deles, eles na rua, nas competições de slam, que é a poesia recitada, né? A cultura do slam.
alternando com depoimentos deles falando sobre a experiência deles, etc. Não sei se acaba, talvez seja um pouco performático e um pouco outros gêneros, mas esse foi bem interessante de fazer, faria mais vezes o performático. E o outro documentário que eu fiz foi o Amaros, né, Aos Amaros do Mundo. Agora eu não sei, o gênero dele é um filme de arquivo, né, onde que eu pego essas filmagens que meu pai fez durante a minha infância e meio que eu escrevo uma carta para ele falando sobre como que eu enxergo ele e meio que desatolando uma coisa que estava na minha garganta, assim, um desabafo, um jeito de eu me entender ele. Então, eu fiz esses dois tipos de documentários, assim, mas eu curto muito documentário. Cara, eu não sei dizer qual é que é o gênero, mas só que o negócio. Não sei, eu acho que brinca com a tua cabeça, assim, sobre o que que é real, o que que não é real. Eu tenho que ver mais documentário pra ser bem sincero, mas, enfim, eu gosto muito da realidade crua, assim, sabe? É isso aí. Então, falando do documentário Aos Amaros do Mundo, eu assisti, eu achei muito legal, muito bacana. E eu queria saber qual foi o teu sentimento, né? E ele é feito através de fotos e vídeos VHS. E eu queria saber qual é o teu sentimento ao estar ali e produzindo isso. E vivendo toda aquela nostalgia que teve. Eu queria que contasse um pouco pra gente como foi produzir esse documentário. Assim, eu comecei a me dar conta disso. A primeira memória que eu tenho desse filme, da ideia que surgiu ele, foi quando eu fui para Penedo, lá no Alagoas, pelo Terrorismo Lírico, que foi esse documentário. A gente escreveu lá no Festival Penedo de Cinema e a gente acabou passando na seleção da Mostra Universitária. E daí eu fui lá, né? O estado do Alagoas pagou para que eu fosse para lá para representar o filme. E daí eu lembro que eu estava conversando com um dos atores se tem uma coisa que é muito legal é tu participar desses festivais de cinema porque tu conhece muita gente. E daí eu estava conversando com um dos atores que estava participando do festival também. E a gente estava conversando sobre os nossos pais, assim. Talvez eu já tinha ideia para esse filme, mas eu estava conversando com ele. E daí eu lembro que eu tive que escrever no meu diário, eu preciso. Ali naquele momento eu acho que eu me liguei que meu pai tinha as fitas. Meu pai sempre foi o cara que estava o tempo todo registrando. E daí eu pensei, tem tudo, tá aquela caixa de sapato cheia de vídeo. Meu Deus, eu já estava pensando em fazer um filme sobre ele agora, tipo, ok, eu tenho tudo que eu preciso. E a partir dali foi um tempo, eu anotei a ideia, eu falei, eu preciso fazer um filme sobre ele. Sabia da disciplina, né? Eu recém tinha feito a 1, então eu pensei, talvez eu vou deixar isso para fazer na 2. Foi anos depois que isso aconteceu. E daí, beleza, quando chegou o momento eu precisei me organizar meus sentimentos, ok. E aí, agora, o que eu vou fazer? Aí eu, assim, olha, o que eu posso te falar é que eu comecei a fazer terapia, eu acho que foi um pouco antes da pandemia, ou em 2020 ou 2021. A pandemia, não sei como foi para vocês, mas como que eu comecei a trabalhar de home office, e foi uma experiência meio diferente, porque eu levantava da cama, estava no trabalho, saía do trabalho, estava na cama, era um negócio meio claustrofóbico e foi meio pesado. Então comecei a fazer terapia e lá eu comecei a discutir essa minha relação com meu pai, assim, e que, olha, e daí eu comecei o que eu posso dizer? Vários insights que eu tinha durante essas minhas sessões de terapia, eu ia anotando, e daí, tipo, foi um tijolinho depois do outro que eu fui formando essa ideia, assim, entendeu? Eu acabei, eu não sei se vai dar para mostrar na câmera aqui, tipo, esse aqui é mais ou menos o texto com vários tópicos que eu fui anotando sobre, tipo, sentimentos e ideias que eu tinha sobre nós, e daí eu tive que eu organizei eles em parte 1, parte 2 e parte 3. Daí eu começo o filme, por exemplo, falando que o artista, ser artista é tornar o ordinário em extraordinário, que é uma coisa que eu percebia que ele fazia, porque
assim, tu pode pegar qualquer pessoa, pegar uma câmera na mão, digamos que fosse qualquer outro pai, sei lá, poderia não ligar pro enquadramento das coisas, poderia só registrar aqui, meu filho aqui. Sei lá, eu vendo as fitas do meu pai, eu conseguia ver que ele sabia o que ele estava fazendo, entendeu? Ele sabia quando aproximar a câmera, quando tirar a câmera, como enquadrar o movimento que ele fazia, tudo isso ele tinha uma visão que é diferenciada, assim. Então ele estava basicamente pegando o ordinário, que é a nossa vida do dia a dia, minha da Júlia, da minha mãe, e transformando em vídeo, né? Então, e daí tem várias coisas aqui. Tem Jordano Bruno, foi ele que me deu o nome por causa do Jordano Bruno. Tem a coisa da religião, que a gente sempre discutiu sobre religião. Nossa, muitas coisas aqui, muitos tópicos. Não sei se eu falo todos, se eu falar todos vai ficar muito longo. Mas eu tive que dar uma cavocada bem legal nos sentimentos aí em relação a ele, como que eu enxergava ele para escrever esse texto. Sim, eu acho que era isso. O curta Aos Amaros do Mundo chamou muito a minha atenção também, assim, como para as minhas colegas. E logo após uma breve pausa, continuaremos o nosso bate-papo. Enquanto isso, acompanhe as obras do nosso entrevistado, o trailer Aos Amaros do Mundo e Cássicos. Pegue sua pipoquinha e já estamos de volta. Verdade, requisito básico pra personalidade. Não importa a idade, a cidade ou a nação. Respeito é herança da civilização. Mas a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto. Conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar aquela dívida de uns anos atrás. Está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás. Está bem viva, bem viva. Você não lembra mais. Só na Santana, Leopoldino, Partenon. A honra é coisa muito séria em qualquer região. Aquele safado me deve pra você também. E ainda por cima de tudo, achar que tá tudo bem. Mas a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar aquela dívida de uns anos atrás. Está bem viva, bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás. Está bem viva, bem viva. Você não lembra mais. Sua justificativa é o ensino escolar. Ele não aprendeu a dividir, só quer multiplicar. Amigo, chega de conversa, já estou passando mal. Resolveremos esse cálculo no distrito social. Mas a taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar. A taxa é zero, o juro é alto. Vamos conversar, ressarcimento, pagamento. Vamos negociar aquela dívida de uns anos atrás. Está bem viva, bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás. Está bem viva. Você
Estamos de volta com Vozes Sonoras. No segundo bloco, falaremos sobre as obras de Bruno e suas experiências profissionais. Outra grande obra tua, Bruno, eu até diria talvez a principal, é o curta-metragem Cássicos, que é dirigido por ti junto com a Gabriela Dúlios. Como surgiu a inspiração para criar essa obra? A inspiração para criar essa obra foi um álbum de uma banda chamada Trombone de Frutas. O nome do álbum é Shanti Charango. É um álbum curto, assim, eu não sei explicar qual é que é o gênero da banda. Não sei se vocês gostam de rock e MPB. É uma música, é uma banda que é uma mescla, parece que é música latina também, assim, é um álbum bem curtinho, poderoso, vários instrumentos, trombone principalmente. Muito, assim, ali me marcou muito esse som, ele meio que deu um borbulho na minha cabeça, assim, não sei, ele foi uma música, um álbum imagético, quer dizer que, tipo, eu escutava a música e eu já imaginava os personagens na minha cabeça. Então, foi isso que aconteceu. Eu escutei essas músicas e isso não foi tipo, assim, comecei a escrever o roteiro. Não foi assim. Eu já tinha escutado esse álbum muito antes de fazer o roteiro, antes de fazer a disciplina. E daí, chegou na hora de escrever um roteiro, tá? Pai, eu tenho aqueles personagens na minha cabeça. Era tudo como se fosse um videoclipe, assim, basicamente. Esses personagens, eu lembro de pensar na bicicleta, das meninas, antes elas iam no cinema, na ideia original, assim, nem lembro como é que surgiu a ideia, não, bom, eu acho que a lavanderia surgiu com Brastemp, a música que é nos créditos, se eu não me engano agora, não me recordo, mas essa foi a principal inspiração, eu diria. Então, os personagens viram na minha cabeça, é muito doido, assim, esse negócio de fazer filme. Por isso que tu tem que ser bom. Porque se tu quiser pegar... Se tu não quiser ficar frustrado, tu tem que ser muito bom em pegar o que tá na tua cabeça e imprimir objetivamente no papel. Tipo assim, pra quando tu for gravar, nunca vai ser do jeito que tu imagina. Mas eu acho que tu vai saber quando tu é bom que... Quando começar a sair do jeito que tu imagina, tá dando certo. Não que o Cássicos tenha dado errado, mas era outra história na minha cabeça e a gente vai tentando ajeitar os negócios, assim, mas enfim, essa foi a inspiração principal. E a questão sonora do curto é muito importante, porque o início começa com o barulho das máquinas de lavar e ela ali naquele sentimento triste, depressivo, e após, quando ela encontra com a Camila, né, ela é outro ar para a vida dela, já começa uma música mais leve, mais solta. Isso foi tudo pensado por ti, Bruno? Toda essa questão do som do documentário, do curta? Questão ali da tristeza no início e logo depois, no momento que ela encontra o amor dela, vem ali aquele momento feliz. Eu diria que a gente não foi só pensado só por mim, assim, eu não lembro, eu acho que talvez o roteiro ele tá assinado só com o meu nome, mas, enfim, passa pela cabeça de várias pessoas. As pessoas leem... e dão as suas considerações, o professor, Jair, no caso. Então, essa coisa do ruído, eu lembro muito que, além da inspiração do álbum, do Trombone de Frutas, 2019 era o primeiro ano do governo Bolsonaro, e então era muito ruído, assim, todo dia uma atrocidade. E então deixava isso que eu quis passar, talvez nessa coisa do ruído, era a ansiedade, assim, essa coisa de tu não estar nenhum momento tu tava basicamente com sossegado, sabe? Tipo, sempre tinha alguma coisa que te deixava mal, tu escutava alguma notícia que te deixava mal e tal. No início, eu veio daí um pouco essa ideia do ruído e da calmaria, assim, e tal. E daí, eu lembro que eu queria que os personagens dentro da lavanderia, eles iam tentar conversar, mas eles não conseguiam por causa dos barulhos e tal. E até mesmo pelo pai dela, que demonstrava ser um pai rígido, autoritário, né? Religioso e tudo Isso. mais.
Hoje em dia eu vejo Cascos mais como uma metáfora pra, tipo, tu crescer, assim, sabe? Tu virar a chave pra vida adulta, assim. Eu diria que é tipo isso, assim, tu enfrentar um desafio, porque a Laura, ela tinha uma decisão pra fazer, assim, né? Ou ela continuava onde que ela tava, ou ela desafiava a autoridade do pai dela e, tipo, tinha aquele brilho que aquele momento proporcionou pra ela, que foi sair, dar uma volta, andar de bicicleta, né? Ficar com a Camila. Então, hoje em dia eu diria que é mais sobre crescer, sobre amadurecimento, o Cascos. Daí isso, a gente pensou, assim, com certeza, antes a questão dos ruídos, o desenho de som. E, Era e planejado. Bruno, assim, o nome Cássicos vem de um pássaro. Isso. Eu queria saber a relação com o nome. E eu até que vi que no final, quando dá os créditos ali no vídeo, aparece a imagem desse pássaro desenhado. Qual foi a relação com o nome Cássicos, que é um pássaro? É que o Cássicos, eu não vou dizer agora eu não consigo saber o nome inteiro do pássaro. É que o pássaro é o tecelão, né? Esse tecelão, ele tem várias espécies e daí é Cascos bibibi, bibibi, Sim. Cascos papapá. Sim. Então esse é o nome, o Cascos vem do nome científico do pássaro. A gente, no início era Shanti o nome, mas só que a gente queria outra coisa, não queria ser o mesmo nome do álbum. Então, daí o Wesley, que foi o assistente de direção e diretor de arte também, se não me engano, ele chegou e falou, tem esse tecelão, esse pássaro que se chama Cascos, ele é um pássaro que ele é muito diferenciado porque ele faz o ninho dele como se fosse tipo um tecido, ele pega os negocinhos, intercala, assim. Se vocês forem ver os ninhos, o tipo de ninho que ele faz, é um ninho muito complexo. Então, de novo, tu pega a analogia do crescimento, do amadurecimento. Então, a Laura, sobre a jornada dela de sair do ninho ali, que era a lavanderia. Então, é mais sobre isso, assim, eu diria que essa vem dessa ideia do ninho, dela sair do ninho. E daí, sei lá, a gente pensava que a lavanderia era tipo um ninho feito de roupa, assim. Vem daí. Muito interessante, criativo o nome. Créditos ao Wes. Eu até gostaria de um desfecho pra história. Eu fiquei muito curioso, porque no final do curta tem aquela cena que ela e o pai dela ficam se olhando assim, no momento que ela chega e toca a campainha. Eu, assim como telespectador, cadê a parte 2? Aham, entendi. Qual seria assim, o desfecho? Ou você não chegou a pensar? Não, pior que não, assim, eu sabe que eu senti, eu lembro que eu mostrei pra minha irmã pela primeira vez o curta e ela ficou tipo... É isso? Mesma sensação Acabou? aqui. E agora? Tá, não, espera, é isso aí? Tá, e eu fiquei com receio, será que eu não entreguei? Eu devia ter pensado num desfecho, né? Mas no final eu não sabia o que fazer com a história, assim, entendeu? No final, estudando mais sobre roteiro, assim, naquela época, a gente aprende uma estrutura muito básica de roteiro de ficção. E eu não tinha as ferramentas, conhecimento para realmente fazer uma história fechadinha do início ao fim. Talvez o fim nele ficou desamarrado, mas no final eu acho que faz parte do charme do curta, assim, entendeu? É sobre ele... O curta é sobre ela sair de casa, sobre ela dar a banda com a Camila, o desafio, desafiar o pai dela e tal, e as consequências depois, isso a gente não sabe, mas acho que é mais sobre a transformação dela, ela sair de lá, soltar o cabelo, botar a roupa, e enfim, eu acho que é mais sobre isso. No final, não pensei num desfecho pra esse curta, não sei o que ela faria, velho. Fugiria com a Camila. Eu talvez. acho que espero. faltou o uma Felizes parte para dois. sempre. E viveram felizes para sempre. Tudo que a gente quer, né? Ou agora um Cássicos 2, né? Parte 2. Já brinquei. Cascos 2 é Acho que muito bom. vamos para as redes sociais, Cascos2, Cássicos né? 2. A produção Cássicos foi lançada em 2021, né? No meio da pandemia. Como que foi
todo esse processo de estar nessa incerteza, lançar um curta? Pois é, eu não lembro agora como é que foi o sentimento, mas eu lembro que estava na hora, assim, eu sou um cara que demora. Acho que produto audiovisual, se não for uma publicidade, claro, ele tende a tomar o seu tempo para, pelo menos eu posso falar por mim, para ficar pronto, assim, né? O diretor, eu acho que ele é um cara que ele vai tentar, olha, pode até tentar estragar o filme para deixar do jeito que ele quer, assim, sabe? Passar do jeito do bom. Mas eu fui indo muito aos poucos, assim, com o Cascos. Então demorou 2 anos até ele ser lançado, até ele ser finalizado e tal. Tinha umas questões técnicas que eu tinha que resolver, mas enfim. Ele tinha que nascer logo. Eu não queria, não dava para esperar mais, assim. E 2021, por um lado, era um ano que tinha uma certa expectativa para a pandemia acabar, mas no final não foi bem assim, né? Foi 2 anos de pandemia. Então, eu nem lembro agora como é que aconteceu. Acho que foi no Festival de Cinema de Santa Cruz. É que faz tanto tempo, gente, perdão. Mas eu lembro que foi meio chato, porque eu lembro que a gente passou em Gramado. E Gramado é, sei lá, um passo bem interessante para quem está começando. E o Cascos ter passado em Gramado, a gente queria ter tido a experiência pessoal, tá lá fisicamente. E a gente participou do festival, tipo, tudo de longe. A gente não pôde ver o filme sendo apresentado lá no Palácio dos Festivais. Então, por esse lado, foi meio chato, assim. Mas o filme tem uma hora que ele tem que nascer, e se ele não nascer, vai ter alguém que vai pensar na tua ideia e vai produzir. E rolou do jeito que tinha que rolar. E tu esperava todas as indicações para os festivais? Foi selecionado para o Cinema de Gramado, né? O curta também esteve presente nos festivais Curta e Gênero, Metrô, Mostra Sesc, Festune, Cineotar, Cercine e entre outros. Como foi essa experiência? Então, tem que dar crédito para Gabriela Dúlios, que foi a minha companheira diretora e também foi a produtora. Ela sempre estava por trás da inscrição do filme nos festivais. É uma coisa que não é ensinada na faculdade, então é uma coisa que a gente tem que correr atrás. O que nos ensinam na faculdade é que o filme ele é criado para ele ser visto. Então não adianta tu fazer um filme e ninguém vê. Então esse é o intuito dos festivais, que é, além de mostrar os talentos e tal, mas é expor as produções que estão sendo feitas pelo Brasil e tal. Tanto as nacionais, os que são produções que são fomentadas com dinheiro público, né? Tanto as que são independentes, né? Produções universitárias. E foi uma surpresa muito boa. A Gabi fez um trabalho muito bom distribuindo, a gente chama de distribuir, né? O curta. Fiquei bem impressionado também que teve um respaldo tão grande, assim, foi selecionado em vários festivais, a gente acabou levando só essa menção honrosa no Festune, que é o Festival Universitário de Brasília, ao roteiro, mas a gente não levou nenhum outro prêmio, mas a gente teve várias seleções, o que significa que o curto ele foi visto por muitas pessoas, e eu acho que no final é sobre isso, sabe, tipo, eu fico muito contente, eu acho que toda vez que um trabalho teu ele é selecionado, assim, é uma euforia, é uma coisa, parece que é sinônimo de que talvez o pessoal tá vendo teu potencial, né? E é um passo bem importante, assim, para todo cineasta. No primeiro, eu acho que talvez o primeiro festival que tu passa, assim, com um produto teu, assim, tu não vai esquecer. É uma alegria muito grande. Eu acho que seria, então, tá com medo, vai com mesmo mesmo. Tu falou ali sobre produções serem fomentadas. Tu acha que hoje em dia ainda falta esse incentivo do governo, do estado, das cidades a ajudarem as produções, tanto locais quanto nacionais? Poxa, pá, eu não sei se eu tenho tanto o cacife para te responder essa pergunta. Eu acho que sempre pode ter mais, né? Eu acho que nunca é muito. Hoje em dia a gente precisa. Acho que pode ter mais, sim.
existem editais audiovisual para fomento de audiovisual. Todo o Brasil, acho que ele tem uma estrutura bem interessante para fomentar audiovisual. A própria indústria se fomenta com os impostos, com os editais. E é uma questão de tu ter o know-how para saber como escrever a tua ideia, teu projeto. Talvez é uma coisa que ela é mais difícil de tu ter acesso, que é esse mundo dos editais, do fomento público. Eu imagino que depois que tu fura essa bolha, tu consegue essa verba com mais facilidade. Então é uma coisa, tu tem que ser um profissional muito bem estabelecido no mercado para tu ter, eu acho que acesso a esse tipo de edital, assim. Mas nunca é demais, né, gente? Eu acho que o audiovisual, a gente aprende que ele move muita coisa, não é só sobre filmar, é sobre, tipo, o comércio local, que é todo fomentado, entendeu? É o restaurante que vai dar comida para todo mundo, é a costureira, tudo isso gera muito emprego. O audiovisual gera muito emprego, então quanto mais tiver, melhor. E até também agora foi criado a Lei Paulo Gustavo, né, para auxiliar e para ter mais suporte nesse Isso. assunto, né? Isso. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Que bate-papo bom, né? Aprendendo sobre a vida do Bruno, assim, que é uma inspiração para Sim. nós que estamos aqui na Unisc. E parabéns pela tua história de vida, assim, Bruno. Por todos os teus trabalhos, assim, meus parabéns. Obrigado. E para encerrar com chave de ouro, gostaríamos que você nos dissesse quais são os seus planejamentos para o futuro. Tá vindo alguma coisa aí? Cássio. Os Spoiler. Eu acho que é Cássio com os dois. Não, quem me dera. Hoje em dia eu não tô tão focado. Tenho repertório de ideias, assim, mas aquela coisa, se a gente voltar um pouco atrás da minha fala, eu tinha dito que um dos desafios é trabalhar em equipe e quanto eu puder deixar as minhas ideias... É que na minha cabeça as minhas ideias, elas são redondinhas, entendeu? Uhum. Então, é aquela coisa, se tu não for bom o suficiente para botar no papel e sair do jeito que tu quer, a gente fica frustrado. Talvez eu tenha medo de botar muitas das minhas ideias que eu tenho no papel para realmente o negócio nascer, assim. Eu tenho um curta, que também é da Unisc, que a gente gravou em 2021, que ainda não saiu, que é o Minhas Palavras. Meu plano era ter terminado ele esse ano para ter exibido ele aqui no Festival de Santa Cruz, mas acabei não fazendo, então, mas provavelmente ano que vem, não quero deixar passar mais, quero finalizar logo. Então vai ter esse. Mas a vida, ela vai nos levando, assim, eu já me formei há 1 ano, estou trabalhando com audiovisual para publicidade, etc. Mas a gente está sempre mudando, vocês estão começando agora, vocês vão se formar em jornalismo, vocês vão ver que a vida vai levar vocês para outros lugares, assim, não necessariamente vocês vão ser jornalistas ou tem muita bola para rolar, sabe? Então, é isso aí, eu tô tentando me achar no mundo ainda, descobrir o que eu gosto de fazer, do jeito que eu gosto de fazer, quando eu quero fazer. Tô levando assim por enquanto. Nenhuma novidade, com exceção desse curta que eu ainda tenho que finalizar. Eu acho que vai surgir coisas ainda, algumas experiências, mas isso aí só o futuro vai dizer. E assim vamos encerrando o nosso programa Vozes Sonoras. Queremos agradecer o nosso entrevistado Bruno Gassen por compartilhar conosco suas histórias, suas obras e seus planos para o futuro. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço você, gente. Muito feliz em estar retornando aqui para a Unisc e ver que o pessoal está engajado em fazer projetos e toda essa estrutura aqui é muito legal. Isso aí, espero que vocês tenham uma boa experiência aqui dentro da universidade e muito sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. E claro, agradecer também a você que acompanhou a nossa entrevista e com certeza aprendeu junto com a gente. Um obrigado e até logo.